Os europeus vivem dizendo que nós temos febre aftosa. E não compram a nossa carne, porque além das regras dos eras, os europeus estabeleceram tais e tais restrições que simplesmente não dá para vender. Além disso, a taxa de câmbio faz em certos momentos com que a nossa carne seja mais cara que a carne americana ou que a carne europeia. E aí, certos cortes, você não tem mais acesso ao mercado. Mas isso é por causa do câmbio, nós vamos falar disso um pouquinho depois. Então, falamos sobre o protecionismo tarifário, que é o institucionalizado, o protecionismo sanitário, que é vaca louca. Eu queria saber, vaca louca matou quantas pessoas na Europa? Nós temos até esses dados. Quantas pessoas morreram de aftosa? Alguém sabe algum caso? A aftosa não pega gente. Se quiser pegar aftosa, tem que dar um beijo numa vaca cheia de aftosa aqui, aftosa daquelas doenças, perdão, daquelas feridas dos lábios do animal. Mas eles dizem que, como nós vacinamos, nós colocamos o vírus na vacina e, com isso, o vírus está presente no animal, então não pode. Essas sofisticações esses são excessos, são exageros, são formas que, infelizmente, nós somos obrigados a aceitar por causa do absurdo das normas sanitárias internacionais, que não tem um dispositivo dizendo que é preciso olhar e combater os abusos dessas normas. Porque as normas sanitárias internacionais, que nós também assinamos lá, 30, 40 anos, elas têm essa previsão, e você não pode recorrer das decisões. Você pode e não tem chance de ganhar. Nós ganhamos só uma vez, hein, para valer. Foi no caso do algodão e no caso do açúcar. O algodão contra os americanos e o açúcar contra os europeus. Essa nós ganhamos. Ganhamos, inclusive, o apelo. Por quê? Porque entramos com força. Na área internacional, é tomar lá da cá. Não se pode ser bonzinho. O Brasil tem que criar uma fama de durão. Porque nós sempre somos diplomaticamente gentis com os nossos concorrentes. Não podemos mais ser, não. Eu me lembro, alguns de vocês aqui já devem ter ouvido essa história, quando, em 2000, os chilenos proibiram o ingresso de carne de frango e carne de boi lá nos seus mercados. Eu não tive dúvida, pedi autorização do presidente, disse ele, olha, se não der certo, você me demite, e pelo menos não assuma esse ônus. Não, combina lá com o embaixador. O Fernando Henrique nesse ponto era muito flexível para dar uma paulada suave, mas era uma paulada. O que eu fiz? Eu suspendi o acesso ao Brasil do vinho e do salmão chilenos, na mesma hora. Fechou o lado de lá, eu liguei, nem foi por escrito, eu liguei para o cara do posto de vigilância, suspende o ingresso de qualquer alimento, e era basicamente salmão e vinho. Olha, deu uma confusão lá no Chile, porque era o mês de outubro, que é a época que eles mais vendiam vinhos e salmão para o Brasil, a festa de fim de ano. No dia seguinte, eu recebo um telefone de Santiago, a mais alta autoridade da República, dizendo, senhor ministro, hubo um erro. Errou coisa nenhuma. E eles quiseram nos atrapalhar para proibir, estou fazendo mais barulho do que eu desejava. Mas isso resolveu, porque eles abriram para o mercado imediatamente para nós. Esse é o único discurso que funciona no plano internacional. Qual é o terceiro tipo de protecionismo? O terceiro tipo de protecionismo é a novidade. É o protecionismo ambiental. O Brasil cria Nelore na floresta amazônica. Não podemos comprar carne do Brasil. Eu primeiro queria conhecer quem é que cria Nelore na floresta amazônica. Porque o pessoal agora usa aquele título região amazônica, que vai até Tocantins, 40% do Maranhão. Eu nunca vi floresta amazônica no Maranhão, nem em Tocantins. Uma parte de Rondônia é muito pequena. Então, o que acontece? Estão aproveitando o erro brasileiro típico, porque na época em que se criou, eu vou contar a história como é que foi. Os americanos fotografavam sistematicamente a floresta amazônica. Isso é início da década de 70. Um dia manda um relatório do CIA para Brasília. Eu agora posso contar essas coisas, né? Porque
Depois de 30 anos, as pessoas, inclusive, já desapareceram. O CIA continua aí. O CIA havia fotografado 5.000 pistas para o reabastecimento dos pequenos aviões que na época se usava para trazer lá da Bolívia e da Colômbia a coca preparada, a cocaína e outras drogas para serem daqui distribuídas para o resto do mundo. Como os americanos tinham fechado o Golfo do México com um sistema que estava bombardeando e derrubando aviões pequenos que vinham, eles então disseram, bom, nós não vamos mais voar da Colômbia para Miami ou para o Texas, nós vamos voar pelo sul. Mas pelo sul não dava cruzar a floresta amazônica numa passagem só, num trecho só. Era preciso abastecer. Onde é que eles abasteceram? Nesses 5.000 pistas pequenas, onde os barquinhos paravam com combustível para abastecer os aviões. Bom, isso começou a gerar essa imagem de que o Brasil derruba árvore para plantar soja na floresta amazônica. E aí, criou-se um sistema que a droga ia tomar conta da Amazônia. Eu fui presidente da reunião e que o presidente da República, então, reuniu o Conselho de Segurança para discutir esse assunto. Isso aqui ninguém me contou. O que aconteceu? Começaram a ocupar a Amazônia. Havia slogans. Plante antes que avancem os bandidos. Vamos entregar a Amazônia para a droga? Então começaram com os erros naturais. Não deu certo. O Cine Lima, meu colega da agricultura, vocês conheceram, resolveu fazer uma usina de açúcar e álcool na floresta, ali, no meio ali perto de Marabá. Não deu certo. Não deu certo porque não tinha tecnologia. Não funcionou a cana lá. Não deu certo como não deu certo o Henry Ford com a Firestone de fazer a Fordlândia. Perderam tudo, porque não tinha tecnologia. Plantaram as seringas a céu aberto. A seringueira tem que baixar. Eu já tenho aí os dados. A seringueira tem que ficar sob a sombra das demais árvores. Depois apareceu o nosso amigo Ludwig. Perdeu 2 ou 3 bilhões de dólares porque resolveu plantar eucalipto naquele sol da Amazônia. Aquela espécie não dava. O Ludwig perdeu 2,5 a 3 bilhões de dólares. Houve outros prejuízos grandes. A Volkswagen não se meteu a fazer um frigorífico Rio Dourado, eu acho, ali no Pará, no sul do Pará. Que fim levou? O Ferruzzi, maior empresário agrícola da Itália, que hoje a empresa dele faliu na Itália, o Grupo Ferruzzi comprou ali em Alta Floresta 350 mil hectares. Também não deu certo, eu não sei o que ele resolveu. Acho que ele resolveu plantar arroz para risoto no Mato Grosso. Não deu certo, né? São coisas assim, são erros às vezes primários. Então, não foram só os brasileiros que erraram, mas o governo brasileiro, naquela época, ele resolveu plantar para os caras não tomarem conta. 5.000 pistas de pouso, a segurança da área a cargo do CIA. Isso não era aceitável, absolutamente não era aceitável.